Meu Deus e Pai, nós te agradecemos mais uma vez por ter nos concedido a oportunidade de mais um dia de aula. Pedimos ao Senhor que o teu Espírito nos oriente, direcione nossas vidas em tudo aqui, ó Pai, dando capacidade a cada um, ó Deus, de compreensão e que possamos aplicar, ó Pai, tudo que aqui foi ensinado em nossas vidas para, primeiramente, o nosso nível espiritual e de maneira que possamos compartilhar com o nosso semelhante para o benefício espiritual de cada um. Esteja fortalecendo a vida de cada um dos teus filhos, ó Deus, filho presente, em nome de Jesus. Então, nós estamos na nossa última aula da matéria de angelologia, estudando a respeito dos anjos bons e dos anjos maus, ou dos demônios, onde também essa matéria, sempre que ela é estudada, ela divide-se nessas duas partes, a angelologia, a doutrina dos anjos, o estudo a respeito dos anjos, e a demonologia, que é o estudo a respeito dos demônios, tendo seu principal agente a pessoa de Satanás ou o diabo. Nós vamos, se os irmãos observarem, nós abordamos a respeito da nossa é, apostila que o pastor nos entregou, e o final da apostila, se os irmãos estudarem em casa, os irmãos vão observar que o pastor ele faz um resumo de tudo aquilo que nós já estudamos, aquilo que nós já vimos desde a primeira aula. Então, nós vamos falar um pouco, recapitulando a respeito desse assunto. Nós não vamos precisar da apostila em mãos, vamos só falar. Falamos um pouco a respeito dos anjos na semana passada, e hoje vamos abordar um pouco a respeito dos demônios, que são espíritos malignos que estão aí para atormentar os servos de Deus, ou, por que não dizer, a humanidade em si, preocupando em distanciar a cada dia mais o homem de Deus e oferecendo algumas coisas que possa possibilitar a sua falta de interesse pelas coisas espirituais pertencentes a Deus. Então, nós vemos, irmãos, vários pensamentos a respeito dessa questão de demônios. E, biblicamente, o período do Novo Testamento, que é o período que nós mais vemos a presença de demônios, porque no Antigo Testamento, se nós observarmos o termo Satã relacionado ao diabo, nosso adversário, ele é aparecido poucas vezes na Bíblia. O termo Satã você vai encontrar em várias passagens do Antigo Testamento, no hebraico, porém se referindo a qualquer tipo de adversário. Já no livro de Jó, por duas vezes é apresentado Satanás realmente como agente inimigo do povo de Deus, e também no livro de Crônicas, que também aparece a palavra Satã, do aramaico, se referindo a personagem do diabo. E dentro do pensamento grego pagão, eles acreditavam que os demônios eles eram uma deidade inferior, que quer seja boa, quer seja ruim. Então, era de acordo com as influências desses demônios, desses espíritos malignos, que eles iriam agir. Mas, dentro do pensamento cristão, nós sabemos que são espíritos malignos que sempre pendem para o mal. E também, dentro do pensamento grego, eles acreditavam que os demônios são agentes espirituais que agem em toda a área da idolatria. E que esses ídolos, de acordo com a Bíblia, nós até falamos de uma pergunta do nosso irmão William Carvalho, que em si os ídolos não tem como um demônio entrar nele, mas eles agem através dos ídolos. E esse não era apenas um pensamento grego, se você lê em 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo, como a cidade de Coríntios era uma cidade grega, o apóstolo Paulo tinha essa preocupação em ensinar isso a respeito da idolatria. E até também em Apocalipse 9, versículo 20, como a igreja, o primeiro povo a ler o Apocalipse possivelmente foi o povo de Éfeso. João redizia em Éfeso no momento que ele escreveu o Apocalipse.
E lá também era uma província grega romana, mas era uma província grega. Então, eles tinham essa crença de que os demônios podiam até mesmo possuir uma imagem. Mas o apóstolo Paulo ensina que eles não possuíam, mas que eles poderiam atuar através dessas imagens e de outras coisas que são consagradas a demônios. E esse pensamento de que os gregos tinham a respeito da idolatria e com a ação do diabo é porque o interesse do nosso inimigo é desviar a verdadeira adoração de Deus e que ela seja levada para os demônios ou para esses supostos deuses que não têm vida em si, e até mesmo fazer algum tipo de sacrifícios que isso redunda em culto. Então, ou seja, a tendência diabólica é levar o povo que não teme a Deus, que não tem o Espírito Santo, a prestar culto a demônios. E existe um pastor, como que é o nome daquele pastor mesmo que você gosta de ouvir? O que eu estava falando sobre o carnaval? José Maurício. Pastor José Maurício, ele é um homem bem inteligente nessa área de coisas que tem entrado na igreja, e ele estava falando a respeito do carnaval, e ele falou uma verdade: o carnaval, irmãos, nada mais é, hoje em dia, do que culto. É um culto, principalmente a maneira que eles estão apresentando de forma ideológica e com o interesse de desconstruir aquilo que é ético, que é moral, e principalmente aquilo que é espiritual. Se você observar, essa ação do diabo através desse movimento do carnaval no Brasil, sem contar as podriqueiras que tem por trás disso aí, lavagem de dinheiro e outras coisas, e até mesmo influência de criminosos que trabalham e atuam atrás do sistema do carnaval. Mas nós vemos que o diabo ele tem essa forma de enganar as pessoas de maneira sutil, que as pessoas vão sendo envolvidas. Porque se o diabo aparecesse dentro daquele pensamento romano de chifre e rabo, ele espantaria as pessoas. Então, ele aparece dessa maneira, causando esse tipo de coisa. Hoje nós vemos que esses dias para trás, tem talvez 2 semanas, surgiu um rapaz com uma música e essa música fez um certo barulho na internet, onde ele fazia o tal convite para Maria e também para o Zé. E é claro que se você for olhar a vida daquele rapaz, ele é um rapaz que ele é adepto à teologia inclusiva e ele gosta desse tipo de coisa. Ele gosta da teologia inclusiva, então ele não respeita o que é bíblico e aquilo que é hermenêutica. Ele simplesmente quer fazer um culto misturado, um culto sincrético, e acha que tudo está normal. Ele chegou disfarçado de crente, de louvor, e se a pessoa não observar, acaba esse tipo de coisa penetrando dentro da igreja. Então, o Tiago ele fala que os demônios eles tremem diante de Deus. Isso é uma evidência, eles são criaturas de Deus, eles estremecem. E porque eles creem em Deus, eles sabem que Deus existe. É como costumo dizer, os demônios eles sabem da existência do Deus, eles conviveram com Deus, e eles sabem do tamanho poder que Deus tem, que eles tremem diante do Senhor. E também os evangelhos, principalmente o evangelho de Marcos, ele retrata que os demônios eles reconhecem Cristo como Senhor, igual ao Pai, quem tem autoridade e quem, mesmo no período antes da morte de Cristo e a sua ressurreição, ele estava ali para vencer os diabos, os demônios. Então, os demônios eles tinham esse medo e temor de Cristo. E o desespero que os demônios tinham ao ver Jesus era muito grande. Nós vemos isso no Evangelho de Marcos e também em outras passagens da Bíblia. Outra coisa muito interessante que me chama a atenção, nós falamos um pouco a respeito da crença que alguns têm a respeito que os demônios talvez não sejam anjos caídos, e sim
possam vir a ser espíritos desencarnados, como eu abordei com os irmãos, que isso é um pensamento espírita, kardecista. Mas o primeiro homem a reconhecer os demônios como anjos caídos foi Tertuliano. Tertuliano foi um dos pais da igreja, um dos pais apologistas, que viveu por volta dos anos 150 depois de Cristo, ainda na entrada do segundo século, na metade do segundo século. Foi quem deu origem à palavra trindade, reconhecendo e sistematizando a doutrina da trindade. Seria bom se os irmãos pudessem pesquisar um pouco sobre Tertuliano. Ele foi o primeiro a empregar a palavra, ou seja, utilizar o termo demônios no sentido de anjos caídos. Porque um dos discípulos de João, chamado Justino Marte, eu não sei por qual razão, sendo ele discípulo de primeira geração de João, ele acreditava que os demônios eram espíritos de seres humanos que desencarnou. E então, Tertuliano, que veio pouco depois de Justino Marte, ele veio refutando esse tipo de doutrina. E João Crisóstomo, que também, no século V, volta dos anos 407, considerado um grande orador, um grande pregador no período do seu desenvolvimento, que também é considerado um pai apologista na questão grega, ele veio também confirmando o mesmo pensamento de Tertuliano, reconhecendo que os demônios são espíritos de anjos caídos e não espíritos de pessoas. Então, Tertuliano também concordou com o pensamento, João Crisóstomo também concordou com o pensamento de Tertuliano. Uma das coisas que eu quero falar com os irmãos aqui é como desenvolveu muitas construções a respeito de demônio e que hoje isso permanece no meio de nós, de crenças pagãs, de tendo alguma coisa até que tinha um ponto de verdade, e são povos antigos, povos primitivos, que eles tinham certa forma de crer nos demônios e acabaram difundindo esse tipo de pensamento, que algumas coisas eram verdade, outras não, principalmente num período que a Bíblia ainda não estava escrita. No período, os mesopotâmios, eles acreditavam numa forma diferente dos demônios. Os mesopotâmios, eles acreditavam que os demônios eles apareciam de forma muito ativa na sociedade ali na região da Mesopotâmia, quando acontecia algum tipo de catástrofe nos rios, e essas catástrofes ameaçavam constantemente a vida das pessoas que viviam em volta, porque Mesopotâmia tem a ver com o sentido da palavra de entre rios. Então, está entre o rio Eufrates e o rio Tigre. E como o Apocalipse também até retrata a respeito de demônios que poderiam estar presos em alguma parte do rio Eufrates, é claro que essa crença dos mesopotâmios é bem antes dessa questão do Apocalipse, mas eles acreditavam que quando havia alguma ameaça do rio, alguma enchente, alguma coisa, eram os demônios tentando tendo alguma influência nos rios e causando alguns prejuízos sobre a vida das pessoas que viviam à volta do rio Eufrates e do rio Tigre. Então, o povo do mundo antigo tinha esse certo tipo de pensamento a respeito de demônios. E eles acreditavam que os demônios habitavam também dentro dos rios. Se você observar o contexto da apostila que o pastor nos dá, quando muitos interpretam assim, não é somente na apostila que está, eu estudei na segunda escola teológica que eu estudei, um pastor, ele defendia, eu não sei como, ele defendia piamente que o inferno, que na crença dele seria o local que o diabo senta em um trono, ele está debaixo de algum oceano. Na linha de pensamento dele seria do Oceano Pacífico. E ele até alegava também que o Jardim do Éden estava submerso debaixo de algum oceano e coisas semelhantes. E esse pensamento dos mesopotâmicos faz com que as pessoas hoje passam a acreditar nessa forma de que demônios hoje habitam dentro de águas
e porque a Bíblia fala que o inferno e o mar deu seus mortos que nele havia, e a morte e o além também deu seus mortos que nele havia. Então, as pessoas passaram a acreditar. E como os demônios pediram a Jesus para entrar nos porcos e os porcos precipitaram no mar, eles chegam a acreditar que os demônios residem no mar. Mas isso aí não tem respaldo bíblico algum e é para os irmãos entender onde vem as fontes das crendices das pessoas. Então, essa crendice de que os demônios possam morar dentro de oceanos são pensamentos do povo da Mesopotâmia, por algum tipo de enchente que lhes dava alguns prejuízos em suas plantações, então eles chegavam a alegar que eram os demônios. Claro que nós não Irmão estamos. Kleber, eu tenho uma dúvida aqui. Não está diretamente relacionado ao que o senhor está comentando, aí, não, mas comentando ali sobre as aparições do Antigo Testamento, Azazel, ele era um demônio? Aquela menção que tem de Levítico 16, onde ele sacrificava, separava dois bodes e um ia Sim, para o Senhor, eu sei qual e tinha passagem. uma tomba que fala que aquilo dali eram 16:8, se eu não me engano, que fala Isso. que era um espírito do deserto. Não a Bíblia fala isso, né? Uhum. Mas tem gente que comenta que seria um demônio do deserto, coisa do tipo. O que que o senhor sabe sobre essa menção aí? Levítico 16, 16. fala ali 8 Sim, ao eu sei 10 mais qual ou que é. menos. São os dois bodes, o bode emissário e o bode Isso, expiatório. isso. Que está até aqui, versículo 10. Porque, na verdade, o termo hebraico ali é Azazel, é o termo Sim. hebraico. Mas o termo hebraico Azazel, ele está relacionado ao bode que ia para o deserto. Isso é um Então, Azazel não pensamento, é o nome. isso não é um nome, isso é só uma palavra em hebraico. Ah, tá. Que Azazel depois veio a ser incluído no livro de Enoque, esse livro apócrifo de Enoque, que também tem um suposto anjo chamado Azazel. É, e essa palavra Azazel, ela significa somente emissário. Aí, os adventistas do sétimo dia, eu, se não me engano, adventista ou sétimo de Jeová? Esse povo é tão embananado que Mas Mistura às parece que vezes. os adventistas, eles acreditam que Satanás teve uma isso mesmo, o João falou que são os adventistas, que Satanás teve uma certa participação na redenção. E eles alegam que, como os dois bode emissários, quando você lê Levítico, um era sacrificado representando Cristo e o outro ele ia para o deserto e ele desaparecia. Ninguém sabia nada desse bode depois. Era como se ele Achei aqui a tivesse. passagem. Olha, Levítico 16, tirando pelo Versículo 8 ali. 10 fala. E tirará sorte quanto aos dois bodes, um para o Senhor, outro para Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo Uhum. pecado. Mas o bode, esse é o 10. Mas o bode sobre o qual caiu sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para se fazer propiciação e será enviado para Azazel no deserto. Sim, porque o caso Você leu qual versículo? Eu li do 8 ao 10. Tem doido, olha. Que está falando assim, que são dois bodes, lançará a sorte mediante duas pedras. Ali a pedra possivelmente era o Uri e o Tumi. E um com o nome de Yahweh e outro com o nome de Azazel. Azazel porque significa emissário. Sim. É somente isso. E fala, Arão trará o bode cuja sorte caiu para Yahweh, mas não é que o nome do bode seria Yahweh, ou o nome de Deus, que eu não sei se realmente é Yahweh. Quer dizer que o bode seria dado em oferta a Deus, e o outro seria enviado, que o sentido de emissário. É somente isso. Só que as pessoas fizeram, isso que o irmão perguntou é muito importante, que as pessoas eles gostam de coisas místicas, essas coisas que causam impacto. E então as adventistas do sétimo dia eles acreditam nisso, que esse anjo representa o diabo, esse bode. Um bode representa Cristo e o outro representa o diabo. Aí parece que o diabo tem uma certa participação na redenção, porque esse texto aqui, ele tipifica a redenção. Por exemplo, um bode morre,
representando Cristo, e o outro leva os pecados para o deserto e desaparece, mostrando que Deus estava perdoando os pecados e não lembraria dele mais. Então, é somente isso. Essa construção do bode Azazel representar Satanás é uma construção mística das Testemunhas de Jeová, possivelmente copiado do pensamento cabalístico e de um pensamento do primeiro século, do segundo século, melhor dizendo, que era um pensamento dentro de uma linha judaica que acreditava nesse misticismo. Mas esse se difundiu bastante com os judeus cabala e principalmente abraçado pelos adventistas do sétimo dia. Eles alegam isso aí pensando e defendem piamente que o diabo ele contribuiu para que Jesus morresse e ressuscitasse, porque os judeus, melhor, os adventistas, eles acreditam que Jesus é o Messias, mas não sei se vocês já observaram, eles falam que Jesus ele é o anjo Miguel, ele não é Deus, ele é o anjo Miguel, inclusive existe várias linhas de pensamento dentro do Adventismo do sétimo dia, e diante da suposta revelação de Ellen Goldwhite, que Satanás não quis submeter ao anjo Miguel, ele não quis submeter a Jesus, a Cristo. E ele disse, ela fala ainda com essas palavras, que ele disse que não ia submeter porque o anjo Miguel era um anjo igual a ele. Então ele não submeteria ao anjo Miguel, que é Cristo. E é claro que nós temos defensores, além dos adventistas do sétimo dia, da reforma e do puritanismo que defendia realmente que Miguel, baseado em Daniel 10, seria Jesus Cristo. João Calvino, o grande exegeta, acreditava piamente que Miguel era Jesus Cristo, e o grande John Wesley acreditava também que Miguel é Jesus Cristo. É claro que não é porque eles foram homens com um grande nome, nós temos que pegar toda a teologia deles. Mas esse pensamento de Azazel é um pensamento difundido pelos adventistas do sétimo dia de forma do misticismo e acreditando que o diabo tem uma certa participação. Mas esse anjo, esse bode não representa o diabo, é somente um bode emissário. A única coisa. Respondeu, irmão? Entendido, entendido. Obrigado. Então, irmãos, nós estávamos falando da crença dos mesopotâmios. Os mesopotâmios também davam alguns certos tipos de nomes aos demônios. Eles davam alguns nomes aos demônios, inclusive tinha um demônio que chamava para eles Rabissu, que essa palavra ela significa agachar. E de acordo com o pensamento mesopotâmio, esses demônios ficavam às espreita, observando a vida das pessoas, e eles ficavam ali esperando o momento, a espreita, para atacar as pessoas ou apanhar essas pessoas desprevenidas. E, claro, demônio não precisa disso, demônio só precisa de um espaço para entrar na vida da pessoa. Então, ele não fica à espreita. E também os sumérios, eles salientavam um valor mágico nos nomes. E devido a isso, eles acreditavam que havia uma necessidade de saber o nome de um demônio para fazer o exorcismo completo. E, infelizmente, isso vem repetindo. Nós até conversamos, irmãos, nós falamos a Mais uma respeito dúvida. disso, das É, pessoas. desculpa ficar interrompendo, mas é que Não, o pode, senhor vai pode falar, irmão, sem comentando e problema. vai me surgindo as coisas. Eu escutei, eu não lembro isso, não lembro se foi uma aula de escola dominical, alguma coisa do tipo, mas eu me lembro de uma pessoa me falando que no ritual de exorcismo do judeu existe, né, o procedimento, né, relatado, não lembro em que livro, se era no no livro deles lá, mas eles mencionam que ele precisa de saber o nome da entidade que está ali para ordenar em nome de Deus que aquela entidade deixasse o corpo, deixasse a possessão.
E dizem, né? Eu lembro que esse professor ele explicou no sentido que quando Jesus curou um surdo-mudo, ele fez algo que era surpreendente para as pessoas ali, né? Tipo acima do comum, né? Porque ó, Jesus realizou vários milagres, todos eles eram surpreendentes para as pessoas, mas o fato dele expulsar um demônio de um surdo-mudo violava, tipo assim, no sentido de quebrava a ideia de que aquilo era impossível para eles. Porque se a pessoa era surdo-mudo, se a pessoa não fala, o demônio não vai falar o nome dele, então não se pode expulsar. E Jesus fez um negócio que quebrava um pouco a cabeça do pessoal. Tem essa ideia deles terem que saber o nome, ou isso aí é de outros povos, é costume de outras pessoas? O cara misturou ali as ideias. Então, sim, isso é como eu estou falando, é um pensamento da Mesopotâmia e dos povos sumerianos. E é claro, quando Jesus vem à Terra, Jesus ali inicia no Evangelho de Marcos e Mateus e Lucas, ele que retrata de forma mais clara a respeito dessa ação de Jesus como homem também na Terra. Se você observar, a religião estava muito corrompida e muito misturada. Então, Totalmente. esse monte de tipo de crendice permanecia no meio do povo. E o pensamento cabalístico, ele não nasceu no século VIII, século IX. O pensamento cabalístico é desde a época de Cristo. Esse, por exemplo, esse pensamento é dos saduceus, ele difundiu um pouco do pensamento cabalístico. O farisaísmo, que hoje são os judeus ortodoxos, eles também difundiu um pouco do pensamento do cabalismo. Então, esse pensamento, ele surge. Havia muita crendice no período de Cristo. É só você olhar no capítulo 9 que as pessoas criam que se alguém, no capítulo 9 de João, que se alguém nasceu com alguma doença é porque o seu pai pecou ele. Agora eu pergunto, como que a pessoa peca no ventre da mãe dele? Para que ele nasça igual o que nasceu mudo, nasceu cego, o cego de nascença do capítulo 9 do Evangelho de João. Vocês vão entender? Então, são pensamentos que não corroboram com a Bíblia. E o que o irmão falou é uma coisa muito séria. Se precisava de expulsar o demônio e a pessoa não falava e não ouvia, apesar que o demônio ouviria. Ele poderia não usar a boca da pessoa, mas ouvir o demônio ouviria. E quanto mais sendo a ordem de Cristo. Mas isso aí quebra até essa linha de pensamento. Mas esse pensamento ele foi mais difundido por povos pagãos, que acreditavam nos demônios por causa das influências dos demônios e até mesmo por talvez algum homem de Deus, que mesmo que a Bíblia não estava escrito, mas nós tínhamos homens de Deus como Abraão, Isaac, Jacó, o próprio Balaão, que foi um profeta que mesmo não sendo, que na verdade não existia judeu na época antes de Balaão, eles eram os hebreus, judeu veio depois, mas mesmo não pertencente ao povo de Deus, era um profeta que se vendeu depois, mas era usado como Deus. Então, havia homens de Deus que difundiam esse pensamento a respeito de Deus e dos espíritos malignos. E isso implica que, dentro de muitas culturas da época, eles criavam a sua crendice e isso foi afetando vários povos, e principalmente o povo de Deus. O povo de Deus, se não tivesse sido doutrinado por Moisés, por Josué e por outros, eles tinham aceitado as crendices da época. Porém, quando você estuda o período intertestamentário, de Malaquias até Mateus, que é onde abre o Novo Testamento, você vai observar que nesse período surgem muitos problemas, muita falta de fé entre os judeus. Então, muitos tipos de livros, muitas crendices, muito misticismo. E isso acabou chegando no período de Cristo com muitas teorias. E essas teorias não perderam como diz, a sua força no percurso da história do nascimento do cristianismo. As pessoas continuaram acreditando em muitas coisas. Toda a construção que a Igreja Católica tem, principalmente de doutrinas erradas, como o purgatório, pensamentos como o celibatário, tudo surgiu de um pensamento judaico misturado com um pensamento grego. Então, esses tipos de coisa, eles existiam no período de Cristo, mas foi difundido através de povos pagãos. Como eu estou falando, eles tinham essa crença que tinha que saber o nome dos demônios para poder expulsar os demônios, mas isso é uma crença não judaica. Alguns judeus podem sim ter aderido a esse tipo de pensamento, mas não era uma crença judaica. Que eles Entendi. acreditavam que saber o nome do demônio ajudaria.
Agora, vamos raciocinar inteligente. Jesus só perguntou o nome de um. Todos os outros Isso. ele não chegou a conversar com nenhum, Né? só mandava sair. E ele nem sequer falou o nome dele. Sim, Porque sim, ele ele só disse, mencionou que era uma legião, ele né? falou Ele fala meu nome, legião, e pelo eles. menos na tradução que eu tenho, fala meu nome é legião, mas a gente entende que esse meu nome é, ele, na verdade, ele está se referindo à coletividade, ao grupo. Isso. Ainda que ele mencione meu nome é, não era realmente o nome dele. Porque, na verdade, quando ele fala Deles. legião, ele ainda fala porque somos muitos. Sim, exato. Então, ele explica que não daria para falar o nome de todo mundo. Não, senta aí que eu vou começar. Poxa, Ele falou: dois ó, mil nós ali, somos. pelo menos 2.000, ia dar tomar um tempinho. Porque ele possivelmente falou legião, porque somos muito, ou pode ser o termo legião simplesmente usado por Marcos, pelo fato que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. E Marcos, a verdade é, quando nós estudamos a crítica bíblica, não a crítica no sentido de criticar, mas quando nós damos texto bíblico de forma crítica, para nós entendermos a construção de cada livro da Bíblia, o Evangelho de Marcos ele é escrito para os romanos. E o termo legião é um termo utilizado no convívio militar. E foi cunhado principalmente pelos romanos para mostrar a força das suas tropas militares. Então, quando ele utiliza o termo legião, é para mostrar o poder que Cristo tinha em expulsar uma quantidade de demônios que poderia variar de 1.000 a 5.200 demônios, ou 6.000 demônios. Que uma força de um demônio é bem superior do que o soldado mais forte que existia em Roma na época. Sim. Então, o pensamento de Marcos era utilizar o termo para dar ênfase ao assunto dele. Mas, e Marcos, ele escreve o seu evangelho colhendo fontes. Nós temos que entender isso, principalmente, talvez, de Pedro. E o termo legião é nesse sentido. Mas talvez o termo original que Marcos deveria ter escrito é que, quando ele pergunta, ele fala, somos muito, e ele utiliza o termo legião para mostrar isso. Ou pode ter o próprio demônio ter falado legião porque somos muito, mas não é um nome, legião não é um nome. Ele deixa muito claro, somos muito. Então, não há necessidade, porque não faz diferença saber o nome de um demônio, porque eu acredito que esses demônios, o nome que eles tinham de anjos, eles não têm mais, não faz diferença eles falar o nome deles. Isso aí não muda nada, como eu já disse, os únicos anjos na Bíblia que é apresentado o nome é Miguel e Gabriel, mas nem outro nome na Bíblia que nós temos de Gênesis e Apocalipse, nós não temos mais nome de anjos. E essa crença de, para fazer o suposto exorcismo, a necessidade de saber o nome do demônio, isso hoje predomina no meio do povo. As igrejas que precisam saber nomes de demônios, e isso eu estou falando, às vezes, de demônios verdadeiros. Não estou falando das armações de algumas igrejas, estou falando de realmente manifestações demoníacas. Não há necessidade disso. Eu acho que se a pessoa não tem nem que perguntar nada, o demônio, além de ser mentiroso, que diferença vai fazer você saber o que ele ganhou, o que ele deixou de ganhar na vida da pessoa, para fazer aquilo para a pessoa? O que nós temos que ter em mente é que os demônios estão atuando para destruir a vida das pessoas. Nada mais que isso. Então, o pensamento do povo da Mesopotâmia era esse: acreditava que os demônios precisavam de falar os seus nomes para poder ser expelido. E também dentro do pensamento babilônico, que ficava também na região da Mesopotâmia, eles levavam a questão ao extremo, supondo que os espíritos malignos podem até penetrar nas roupas e nas estruturas dos edifícios. Se é para os irmãos entender, o nosso irmão João colocou uma coisa interessante aqui, que são as chamadas famosas assombrações. Eu não sei se os irmãos já leram em Isaías. Isaías utiliza muito o termo de corujas no tronco de árvores. E esse termo de coruja no tronco de árvores, ele fala de bodes, e às vezes algumas traduções trazem o termo sátiros, quase dentro do pensamento da mitologia grega, porque quando a Bíblia passou na tradução do hebraico para a Septuaginta, os gregos utilizou muitos nomes dados dentro da mitologia grega e acabou que a nossa Bíblia, algumas traduções sofreram essa influência. E
esse pensamento judaico que existia na época, eles acreditavam que determinados tipos de espírito moravam em árvores. E a crença em fantasma, nós vemos que os próprios discípulos, quando Jesus andou sobre o mar, mostra que eles acreditavam em fantasma, que diz a Bíblia que eles pensaram que era um fantasma. Então, essa crendice era difundida dentro do povo judeu. E, e eles acreditavam nisso. Então, esse tipo de pensamento também difundiu de povo pagão, como acreditar que os demônios podiam se esconder nas paredes, estar dentro de paredes ou em roupas. Isso aqui eu estou falando de roupa normal, nós estamos falando a ver com influências de indecência da forma de vestir, nós estamos falando de estar em roupa, então nós sabemos que isso não é verdadeiro, isso é um pensamento babilônico. E havia até pensamento dentro da Babilônia de demônios femininos. E, e nós sabemos que demônio, eles não, como igual anjos, que são anjos caídos, eles não têm sexo. E são espíritos, então o espírito não tem sexo. Mas dentro do pensamento babilônico existe a crença de um demônio feminino que chamava Lamuti, e que esse demônio ele era especialista em molestar e prejudicar as crianças. E dentro desse pensamento também vem a variante do pensamento que os irmãos do Templo não foi que conhecem, da linha de pensamento de Lilith, que foi também cunhado na Babilônia, esse folclore, por um homem chamado Benziri. Ele escreve essa história de Lilith, e Lilith tinha, dentro do pensamento de Benziri, tinha a intenção de prejudicar crianças, pelo fato de que ela não teve filhos com Adão, por ter sido supostamente a primeira mulher de Adão. Como nós falamos, ela veio a ter um certo problema de Adão devido à posição de relação sexual, e ela foi lançada no abismo. Ali ela casou com um anjo caído chamado Samael, e teve muitos filhos que eram demônios. E a intenção dela era destruir a descendência de Adão e Eva após ela saber que Deus tinha feito outra mulher para Adão e que eles seriam fecundos sobre a terra. Então a tendência era destruir. Porém, um anjo a amarrou e a trancou no abismo, porém ela aparecia em sonhos, causando pensamentos sensuais nos homens através dos sonhos, e eles tinham sonhos eróticos, e ela atuava, e existe dentro do pensamento de Benziri que ela tinha filhos de demônios através dos sonhos dos homens. Até para os irmãos ver o nível de pensamento. E se os irmãos acreditem ou não, esse pensamento de Lilith é muito difundido no mundo pentecostal hispano. O mundo pentecostal hispano prega isso no púlpito como uma verdade de que Lilith foi a primeira mulher de Adão. E baseado em um texto de Levítico, na lei das purificações, lá fala que se algum homem, no período noturno, ele tivesse algum tipo de ejaculação, ele, ao acordar, ele deveria tomar um banho e ser imundo até a tarde. Então, dentro dessa linha que Moisés ensina, esse pensamento de Lilith foi difundido através disso aí, porque Moisés mostra que isso acontecia entre jovens. Ele ainda fala de jovens, ele não está relacionado a homem casado, mas a homem adulto, mas sim jovens, que ele deveria permanecer imundo até a tarde. Então, eles acreditavam que esse espírito de Lilith atuava através dos sonhos. Então, nós vemos que muitas coisas relacionadas a demônios era difundida em culturas antigas. E essas culturas antigas, infelizmente, ela chegou até nós, e muitas igrejas acabam abraçando esse tipo de pensamento. Os egípcios, por exemplo, eles acreditavam que muitos demônios eles tinham a finalidade de deixar a vida das pessoas humanas mais miserável possível, ou seja, eles iriam acabar com a questão financeira das pessoas. E quando eu falei com os irmãos a questão dos espíritos serem, os demônios, havia uma crença de serem espíritos de homens,
O próprio Flávio Josefo, no seu livro, ele alega isso. Lá na passagem não dá assim para saber se ele está defendendo que os demônios são realmente espíritos humanos ou se os demônios são era uma crença da época. Mas uma coisa é, ele acreditava nisso. E esse pensamento do povo do Egito, que acreditava que os demônios eles tinham capacidade de atuar prejudicando financeiramente as pessoas e acabando com as suas posses, e isso aí, vamos ser verdadeiros, isso é difundido hoje nas igrejas neopentecostais que trabalham com esse processo de libertação, que boa parte são mentiras, são coisas forjadas e interpretação errada da Bíblia. Eles ficam dizendo que demônio vai morar nos bens da pessoa que não é dizimista, que a pessoa que não devolve dízimo, o demônio vai comer nas suas latas, e que tudo que ele planta não cresce, que todo o dinheiro dele vai ser colocado em saquetel furado, baseado lá em Ageu. E eles vão misturando textos na Bíblia e formam um pensamento que você vai falar é bíblico. Mas quando você vai olhar o contexto de cada texto utilizado que ele criou aquele pensamento, não tem nada a ver com o que ele está falando. E tudo isso vem de culturas pagãs que difundiram certo tipo de pensamentos a respeito do demônio. O pensamento das pessoas hoje a respeito de demônios é que os demônios vêm somente para comer suas finanças, que os demônios são agentes para destruir os seus bens. Bom, vamos ser verdadeiros. O demônio sabe, ele sabe. E se ele viveu, que ele destruiu os seus bens, se você for crente, não te afasta de Deus. Isso ele presenciou com Jó. E o livro de Jó é literal. Se o livro de Jó é literal, que viveu no período de Abraão, Isaac e Jacó, você acha que o diabo hoje vai estar preocupado com finanças de alguém? Com finança? As pessoas ficam assim preocupadas que o diabo vai colocar uma enfermidade em alguém. É claro que eu sei que o diabo tem capacidade de fazer essas coisas que a Bíblia mostra, mas o diabo não está preocupado em pôr enfermidade em um servo ou uma serva de Deus, que ele vai abandonar os caminhos do Senhor por causa disso, que não. Existe sim aquelas pessoas que murmuram com tudo, dá lugar ao diabo, mas a ação do diabo primordial é enganar o povo de Deus, não é ficar. Se ele conseguir enganar o povo de Deus e distanciar o povo de Deus da Bíblia, distanciar o povo de Deus da doutrina verdadeira, daquilo que é ética e é moral, ele consegue destruir casamento, ele consegue fazer pessoas se enfermar, ele consegue fazer pessoas perder o que eles possuem. Não há necessidade que o diabo mora dentro da conta bancária da pessoa, como essas igrejas ensinam. E essa mentira de que se você devolve o dízimo, você vai ganhar 5 vezes mais, vai ganhar 10 vezes mais, isso tudo é mentira. Tudo é mentira. É só ler o texto de Malaquias. Primeiro que o texto de Malaquias, ele não tem nada a ver com nós hoje. Aí você vai me perguntar, mas então não tem que devolver dízimo? Se a sua igreja tem o processo dizimal, ela é uma igreja, uma organização, que o processo dela é dizimal e eles são honestos naquilo que é dízimo, você vai contribuir porque você quer ficar lá. Eu, particularmente, sou dizimista, mas não sou dizimista por obrigação e nem por medo. Sou dizimista porque eu entendo que a obra precisa. E por isso eu sou dizimista. E porque a minha igreja ela é uma organização que adotou o processo de dízimos nela. Vocês vão entender? Essa é a razão que eu sou dizimista. Agora, acreditar que por eu ser dizimista, uma janela vai abrir no céu e todas as bênçãos sem medida vai cair na minha vida, isso aí é mentira. Porque nós temos que saber interpretar a Bíblia. E eu estou falando isso aqui, irmão, porque é o que o povo prega desse pensamento de que o demônio vai comer o que você tem. Primeiro, devorador ali é só um gafanhoto, não é demônio. Não existe o demônio chamado devorador. Ali é um gafanhoto. Que nós não sabemos se existe esse gafanhoto chamado devorador ou se é uma fase dos gafanhotos. Não dá para saber. Então, não tem essa história que ali é um demônio. Ali é realmente um gafanhoto desse tamanho, muito, deve ter 8 centímetros. E agora vamos interpretar o texto. O povo havia parado de dizimar.
Aí, se você ler o livro de Malaquias, você vai entender que o livro de Malaquias está falando de culto. Dízimo era parte de culto, porque dízimo era levado ao altar. Altar não é púlpito, altar era o lugar que queimava a oferta. Era levado ao altar. Os dízimos era para sustentar viúvas, pobres, estrangeiros e pessoas necessitadas. As igrejas não fazem isso hoje, não. Pode contar as igrejas que fazem. Obra social é esquecida. É aí que o demônio está atuando. E eles estão pensando que está atuando em quem não é dizimista. Não contribui para a obra social. Trazer a casa do tesouro para que minha casa haja mantimento. Os dízimos era dado em mantimento. Até que eles conseguiram cunhar uma moeda, e nessa moeda foi cunhada de forma errada, quando os cambistas criaram um tipo de dinheiro para que, quando a pessoa vinha de longe, tinha que utilizar somente o dinheiro deles para comprar as coisas no templo. Então, tudo debaixo de interpretação errada da lei, porque Moisés falava que se você for levar uma oferta para Deus e você mora longe, você poderia vender a sua oferta onde você mora, o seu animal, e chegar lá na cidade e comprar outro. Os fariseus aproveitaram desse versículo e criaram uma venda dentro do templo, no pátio do templo, para vender suas coisas, e aproveitou, criou uma moeda. E a moeda dele era como se fosse você, em real, comprar o dólar. Você morre no câmbio do dinheiro. Se vocês observar o texto lá no hebraico, no grego, é cambista mesmo. Cambista de quem faz câmbio de dinheiro. Então, hoje não é diferente. Agora, no período de Malaquias, os dízimos, e lá está os dízimos. As pessoas nem conseguem entender. Dízimo na Bíblia era 3 dízimos que era dado. 3 dízimos. Um era de 3 em 3 meses, o outro era o dízimos para os sacerdotes, e um dízimo era anual. Por isso que ele fala Tem, os dízimos. tem o dízimo dos dízimos, né? Que era o dízimo dos Isso. levítimos, E eram esses quatro, na dízimos não verdade. é porque é o meu dízimo, é o dízimo do nosso irmão William, é o dízimo da irmã May, não. Eram os dízimos que você mesmo levava, que eram 3 tipos de dízimos. Quatro, não, irmão? Não eram 3, eram 3 tipos de dízimo. Era o Que, dízimo do Levítico, né? Os do 10%, era o Levítico, dízimo o dízimo das é, festas das festas, o dízimo e dos dízimos, que ah, era não, o dos bom, isso, levitas. então, é isso mesmo. Agora eu confundi. É porque eu peguei o dízimo principal, que tinha o dízimo dos dízimos mesmo. E o irmão falou uma coisa certa. Só que esse dízimo do dízimo, ele era também oferecido somente ao sacerdote. É porque os 3 dízimos principais, é isso que eu estou falando: o dízimo da colheita, o dízimo das festas e o dízimo. Me fugiu o nome do outro dízimo, é uma que tinha que dar. E tinha o dízimo dos dízimos mesmo, que o nosso irmão William fala. Aí Deus ia repreender o devorador, o gafanhoto, porque quando Deus queria punir o povo, Deus fazia 2 coisas: parava de chover e mandava pragas de gafanhoto ou de pulgão. Pulgão é aquele bicho bem pequenininho que destrói a lavoura com muita facilidade. O povo vivia de lavoura e do gado. Por isso que o profeta Abacuque fala que mesmo que a oliveira minta, a figueira não dê seu fruto, que o gado no campo ele pereça, ele todavia esperaria no Senhor, porque era a forma de renda do povo judeu na época. Aí a pessoa vai e interpreta que ali é dinheiro, fala que o gafanhoto é um demônio e que a janela do céu são bênçãos sementes. Janela do céu não é nuvem, vai mandar chuva. Isso é janela do céu. Não, então Deus vai mandar a janela do céu. Aqui onde eu estou, aqui mesmo, aqui, abriu a janela do céu e nós estamos com 2 pés de neve na rua fora aí. Tava ali fora, eu mesmo limpando o carro ali para minha esposa trabalhar amanhã. E queimou de neve, pegando perto do meu joelho. Então, a janela do céu abriu, mas esse aí ninguém quer. Ontem eu fui pregar lá em Raianes e orando, Senhor, não deixa essa neve cair aí antes da gente vir embora, não, que é para Boston, estava 1h30. Então, a pessoa está preocupada com esse tipo de coisa. E isso aí é onde o demônio atua. Mas demônio não mora em finança de ninguém. Eu acredito que uma pessoa que ele não é contribuinte na obra de Deus, ele nada mais é do que avarento. E claro, abro uma exceção aqui, que existem pessoas que são decepcionadas com tipos de coisas que viram. E eu não digo que nós temos que dizimar e esquecer, não. Isso é ser irresponsável. Todo dizimista tem direito
de perguntar o que está fazendo com a finança da igreja. Eu sei que os pastores não gostam de ouvir isso, não, mas tem. Todo dizimista tem o direito. Sim, meu amigo. Pai do Senhor, boa noite, evangelista. Amém, Pai do Senhor. Eu acho muito interessante essa parte, assim, eu acho bem, se for ficar assim, a gente fica bem a noite toda falando. É. Ah, porque, né, nós somos dizimistas aqui em casa, a gente, mas hoje as igrejas tá naquele assim, trazer o dízimo e tal, 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 traz o dízimo para repreender o devorador, que o devorador não vai entrar, tal, 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 tá aquela confusão. E só que não presta conta de quanto entrou, Uhum. não, se a gente, eu tô te falando porque a gente lá na igreja eu tava até mandando um áudio aqui. Eu acho assim que eles têm a gente como, porque a gente pergunta muito. Quanto que entrou? Cadê o dízimo? Cadê isso aqui? Ué, para onde foi isso aqui? Mas por que que o pastor entra aqui na tesouraria? Se ele fala que não pode, que não entra aqui e tal. Então, hoje em dia, não tem clareza na igreja É. sobre A quanto. transparência está complicada mesmo. Não tem a clareza, a transparência. Então, poderia fazer. Claro que não vai expor para a igreja inteira, mas faz uma reunião de membros, para quem é membro. Irmãos, é tanto que está no caixa, tanto foi para a missão, precisa de tanto para alcançar a missão. A clareza, ela dá mais confiança, o povo Isso. devolve com confiança. Hoje em dia, evangelista, é uma bagunça e só fica assim, ah, que o aluguel da igreja está atrasado, que fica, meu Deus, mas e o dízimo que a gente entrega e as ofertas, o que que fazem com ela? Então, hoje tá, o povo está muito descrente. Hoje tem muitas igrejas aqui na América. Eu saí do Brasil há muitos anos. Lá no nosso campo da Assembleia de Deus, eles sempre foram muito transparentes. Sempre entrou tanto, saiu tanto, tem tanto em caixa. Aí Isai fala, porque tinha tanto no caixa anterior. Então, sempre foi muito transparente. Todas as igrejas que eu vivi no Brasil sempre foram muito transparentes com a questão do dinheiro. Aqui, eu, para falar a verdade, vi pouquíssimas igrejas transparentes. Na verdade, tem igreja aqui que nem tem reunião de membro, para falar a verdade. Ela não tem reunião de membro, eles se Verdade. preocupam Eu em vivo prestar aqui, conta. eu vivo nos Estados Unidos há 19, 20 anos. E a gente nunca foi de pular de igreja, a gente não fica trocando de igreja. Uma só que tinha reunião de membro, essa que a gente não fazem. É só o pastor que dá ordem, é só o pastor que manda, é só o pastor que decide, é só. É assim, não Eu tem. participei de igreja aqui que eu falei, e o pastor falou que não podia, que achava melhor não dar relatório da igreja. Ele dava relatório no grupo de obreiro, mas eu falava que tinha que dar para a igreja. A igreja não resume em obreiros. Não posso ser injusto que para os obreiros dava relatório, mas para a igreja não. Então, a igreja faz parte, porque eu vou falar no sistema assembleiano, da Assembleia de Deus que eu sou, nós somos uma igreja que somos adepta aos três regimes que regem a igreja. O que rege a igreja? Existe igreja que é o regime episcopal. A palavra episcopal vem de episcopo, que tem a ver com bispado, que é um líder, ele manda em tudo. Então, ele faz o que ele quer e ele manda. No sentido, mesmo se ele for um homem de Deus, é ele que decide tudo. Tem a igreja congregacional, que boa parte das igrejas batistas são assim, que a congregação é quem decide, inclusive até quem vai ser o pastor. Se o pastor ali não está muito bom, na perspectiva da igreja, eles podem trocar o pastor, os membros. E existe a igreja presbiterial, que inclusive é o nome da igreja presbiteriana, onde um grupo de presbíteros é quem decide muitas coisas na igreja. E às vezes esse presbítero é pertencente à sede responsável por aquela congregação. A Assembleia de Deus ela é uma igreja episcopal, porque ela tem um líder, seja um regional, um presidente, um pastor local, que ele é quem realmente, vou colocar, dá a última palavra de todas as coisas apresentadas. Ela é uma igreja presbiterial, porque existe um corpo de obreiro que é consultado pelo pastor, e ela é congregacional, porque os membros podem optar nas coisas que são benefícios da igreja. Então, ela é uma igreja que é adepta aos três pensamentos.
Agora, se nós não formos transparentes, as pessoas não terão liberdade de contribuir. E aqueles que contribuem poderão não contribuir mais. Eu acho que a igreja tem que ser transparente. Vamos voltar aqui para os demônios, que essa questão de dízimo é complicado demais, é difícil até de falar. Porque, por exemplo, o que eu falei aqui, se falar na igreja, o microfone é tirado da minha mão e possivelmente eu não dou estudo bíblico a mais. Não vou falar que são todas as igrejas, que tem igreja que aceita. Falar que dízimo não é obrigatório. Dízimo é por graça. Graça. Nada nós fazemos hoje por obrigação. Por exemplo, eu entendo que todo o favor de Deus está na minha vida e o que eu devolver 10%, eu disponibilizar 10%, 50% é pouco. O apóstolo Paulo ele gasta 2 capítulos da Bíblia para falar de contribuição. E uma das coisas que ele apresenta primeiro, capítulo 8, capítulo 9 da segunda carta aos Coríntios, ele fala que Deus doou o seu filho por nós. Aí depois ele começa falando de contribuição que o povo de Corinto começou a fazer e parou. Então, uma coisa que eu acho que os pastores ou uma pessoa que é séria com as coisas de finanças da igreja deve aconselhar os crentes é nunca parar de contribuir. Isso pode lhe causar e resultar em prejuízos espirituais. Porque tudo que nós começamos a fazer de bom para a obra de Deus e paramos, isso reflete em consequências ruins. Por exemplo, você começa orando 10 minutos, depois você cai para 5. Isso reflete na sua vida espiritual. Você começa a estudar a Bíblia todo dia, depois você para de estudar, consagrar. Isso tudo são reflexos de coisas de esfriamento espiritual. E na área de finanças é a mesma coisa. Nós contribuímos e depois nós paramos por alguma coisa, isso é ruim. Então, fechando o assunto de Deus não é um assunto muito fácil de falar, então um pouco aceito. As pessoas preferem ficar enganadas, porque tem pessoas que gostam de ser enganadas. Se você falar para ele que o dízimo e tentar explicar Malaquias, ele não te ouve. E eu vou colocar um número aqui que eu tenho quase certeza que se eu errar é porque eu estou errando para baixo, não porque eu deveria subir mais. Os 93% dos líderes de igreja, eles não aceitam falar da maneira correta do dízimo. Eles não aceitam. Então, irmãos, os demônios, eles podem sim, quando a pessoa dá espaço, primeiramente, na vida deles, o demônio tem espaço na vida, aí o demônio atua de tal maneira que faz acabar com as finanças. Não que o demônio mora na carteira, que o demônio vive na lata da pessoa, aquela história de que você coloca dinheiro no saquetel furado, baseado em Ageu, por uma falta de interpretação de todo o texto, que também se redundando em culto, e a falta de interesse do povo com o templo e com as suas próprias casas. Então, estava acontecendo naquele período que eles não conseguiam, eles tinham muitos cobertores, mas não se aqueciam, eles tinham uma quantidade boa de alimento, mas não ficavam fartos, e que todo o trabalho que eles faziam parece que o seu dinheiro era gasto de coisas desnecessárias. Mas eles estavam construindo boas casas e tudo esquecendo da casa de Deus. É isso que o profeta Ageu está falando, não que eles literalmente tinham um saco nas costas que eles colocavam o dinheiro caía para lá fora. As pessoas gostam de interpretar a Bíblia errada para fazer o povo de massa de manobra, para que o povo fique preso a um tipo de pensamento escravizado daquilo ali. Então, isso que é a ação do diabo. É a pessoa ficar escravizada com esse ensinamento errado. Porque o diabo, a preocupação dele não é acabar com a finança de ninguém, e se enganar as pessoas de maneira que ele próprio acaba com isso. Então, os demônios, irmãos, eles agem dessa forma. E essas crendices que existem dentro do pensamento de muitos povos antigos acabaram chegando no nosso meio. E as pessoas não conseguem separar isso. Porque ouviram de algum pastor renomado que leu isso em alguma coisa. Existem pastores, eu estou falando sério com os irmãos, que eles amam ler os livros apócrifos, não por questão didática, mas sim para tentar pregar aquilo na igreja. Eles querem ler Flávio José para pregar na igreja, querem ler Eusébio de Cesareia para pregar na igreja. Ficam lendo o livro, até o livro do Zohar, que é o livro principal do pensamento dos cabalistas, eles utilizam disso para poder
pregar nas igrejas, o Zohar, a Hala Hala e outros livros que eles querem utilizar trazendo para a igreja hoje. E é sempre esse pensamento de anjos e de demônios. Irmãos, podem observar. Tudo que gira em torno do neopentecostalismo tem a ver com anjo e demônio. Sempre tem a ver com essas coisas. Ou é o anjo que está vindo trazer bênção, trazendo cura, trazendo operação, ou é o demônio que está vindo comendo tudo e varrendo tudo na vida da pessoa. Então, sempre gira em torno dessas coisas. Não estou inocentando esses infelizes desses demônios. Eles realmente agem. Mas a principal razão dos demônios, se você observar no período neotestamentário, era enganar o povo. A principal razão deles era escravizar o povo na falta do conhecimento e nas pessoas fracas de espírito que dá o certo espaço na vida deles, composta de muitas coisas que envolvem a vida deles, os demônios passam a tomar posse na vida daquela pessoa e ter possessão delas. Aqui, irmãos, continuando o pensamento aqui, dentro da linha dos puritanos, o pensamento deles a respeito dos demônios, eles acreditavam que os demônios partilhavam da mesma natureza dos anjos. Então, sendo espíritos, partilhavam da mesma natureza, porém, por ter se rebelado, eles optaram a se rebelar e passaram a ter práticas más. Essa é a ação dos demônios. Não existe a história de tadinho do demônio, tadinho dele daquele, não. Demônio, você não precisa ter dó do demônio. Os demônios são espíritos que querem destruir o povo de Deus. E eles estão sujeitos e estarão sujeitos ao juízo divino. Deus há de julgar os demônios e condená-los. Na verdade, já estão julgados. Passarão por um juízo simplesmente pela justiça de Deus. Já estão condenados. A Bíblia diz que o príncipe desse mundo já está julgado. Parece que o julgamento de Satanás com os demônios ocorreu assim que eles caíram. E nós não sabemos, como já falei para os irmãos, em que tempo ocorreu a queda de Satanás e dessas quantidades de anjos que caiu com ele, que alguns defendem ser um terço, se claro, o texto de Apocalipse 12, versículo 3, faz jus a isso, que o dragão, que realmente ali está simbolizando o diabo, ele, com a sua cauda, o seu poder de persuasão, trouxe um terço das estrelas. Se for literal, trouxe um terço dos anjos, mas nós não sabemos se é. Isso é pregado e falado bastante, mas nós, como estudantes de teologia, temos que ser cautelosos com isso. E uma coisa que eles falam é que a história dos demônios ela atingirá o seu derradeiro ação quando ela chegará ao fim, quando eles forem lançados no lago de fogo e enxofre. Ali não terá volta, o que é chamado de segunda morte. De lá não tem como sair. E lá seria o pensamento que os demônios, quando encontravam com Jesus, talvez eles faziam menção de não nos lance no abismo ou porque veio nos atormentar antes do tempo. Os demônios sabem do destino que eles terão e por isso eles ficaram amedrontados a encontrar com Cristo, a reconhecer que Jesus era o Deus encarnado e que tem o poder de condená-los a esse lugar de escuridão eterna e de perdição eterna. Então, o desespero daquele demônio em Marcos 1 era que talvez, nós não sabemos por que ele usou o termo fora do tempo, se a perspectiva dele era para algo mais longo, mas eles um dia serão lançados nesse lugar de perdição eterna. Os puritanos não tinham uma visão a respeito do poder dos demônios. Eles encaravam a história humana como um conflito constante entre poderes malignos. É essa parte que nós temos que ter em mente da ação do diabo. E não que o diabo quer... Aí o camarada vai, por exemplo, eu vou falar isso aqui só para não render o assunto. Não devolveu o dízimo essa semana, por alguma coisa, sei lá, ele apertou, não devolveu o dízimo. Aí quebrou um copo na casa dele, é o demônio. Os irmãos talvez já ouviram isso.
Por um acaso o carro furou o pneu, mas na neve dessa, demônio, aí, devorador, tá comendo meu pneu. Agora, por quê? Pastores implantou isso na cabeça dele. E pastores que boa parte deles são avarentos, que estão ali dispostos a enganar o povo, e não que eles não têm. Eu entendo, irmão, tem muitos pastores que eu não posso ser injusto, que eles aprendeu de alguém, que aprendeu de alguém, que aprendeu de alguém, que aprendeu de alguém, que eles, por pouco conhecimento, eu sempre gosto de lembrar isso, que nós temos pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, do passado nosso aí, já tão mais idosos, que eles não tiveram oportunidade de estudar teologia e eles aprenderam com muita simplicidade e acabam não conseguindo fazer esse paralelo de passagens com outra passagem, boas interpretações, e defende esse tipo de pensamento. Eu respeito isso. Mas agora, boa parte desses homens de internet, desses guys do Pix, essas mulheres de Pix, esse povo de live que fica aí pedindo para fazer Pix, mandar comprovando no direct, isso tudo são homens usados por Satanás e mulheres usadas por Satanás. Tinha um São profeta, filhos, são filhos do diabo. tinha Pode um falar. profeta na internet, evangelista, que ele ficava, era assim, a revelação era US$ 1.000. O mais profundo era 2.500. Você já viu esse? Esse eu nunca vi, não. Já vi só o que fala que tem que mandar o comprovando no direct para ele entregar a Cada revelação. revelação era um preço. E o Gente, pior é que eu acha li gente esse. besta para comprar isso. Uhum. Aí eu falo, são pessoas usadas pelo demônio. Usadas pelo demônio, que é muito fácil entregar uma revelação de que eu estou vendo que sua vida está com dificuldade, você está tendo um problema. Aí a pessoa já chora. Aí já imagina, deve ser no casamento, ou então com o filho. Ele fala, nada está dando certo para você. Às vezes tudo dá certo. Uma coisa não deu certo, a pessoa vai e acha que não deu nada. E isso é simplesmente, irmão, julgar, chutar coisas. Revelação é coisa muito profunda. Deus, eu creio que Deus revela nomes, Deus revela CPF, revela número de identidade, revela cor de carro, placa de carro. Mas isso é uma necessidade específica. Deus não precisa dessas coisas. Deus, quando quer falar, ele fala. Só que o profeta Isaías, no capítulo, parece que 30, ele fala assim que o povo diria, profetiza uma coisa boa para nós. O próprio povo pedia, profetiza uma coisa boa para nós. E isso acontece hoje. Então, essas pessoas gostam de enganar. Isso é engano. Então, as pessoas, por falta de conhecimento, falta de sabedoria de buscar de Deus e esse desejo de ouvir essas coisas, acabam sendo enganadas. Então, o que os puritanos gostavam de ensinar é que os demônios estão em constante guerra contra o povo de Deus. São poderes espirituais que estão guerreando contra nós. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios 6 que nós devemos orar constantemente e depois tomar toda a armadura, mas não pode ficar uma peça para trás. A palavra é panopla. Pan quer dizer toda. Então é toda a armadura, desde o capacete até calçar os pés com a sandália do evangelho, o evangelho da paz. Tem que ser toda. E ele ainda fala que depois que você ainda toma toda a armadura, permanece firme. Porque não é só vestir a armadura e não permanecer firme. Então, há essa batalha. O inimigo, ele, como eu já falei com os irmãos, ele não perde a sua forma de rotina em tentar destruir o povo de Deus, em tentar levar o máximo de pessoas para a condenação junto com ele. Então, os poderes desses inimigos espirituais são invisíveis, mas, porém, são limitados. Eu já falei com os irmãos que o diabo só age até onde Deus permite. Lutero até tem uma frase que eu gosto de citar, cunhada por Lutero, que o diabo ele é um cachorro na coleira de Deus. Ele vai até onde Deus permite. E há, talvez, na sua vida, uma permissão que Deus confere a um espírito maligno para tentar atuar na sua vida e nós temos que estarmos firmes. É assim que o apóstolo Paulo ensina. E o próprio apóstolo Paulo fala que não há provação que o Senhor não permita
porque além das nossas forças. Existem provações que vêm acompanhada de ações do inimigo. Nós temos que entender que provações, elas são permissão de Deus. Tentação não, está lá em Tiago. A Bíblia fala que Deus não tenta ninguém, as palavras são diferentes no grego. A tentação é algo específico do diabo, e as tentações podem vir de várias formas, mas as provações são permissões divinas, que é para o nosso elevo espiritual. As tentações podem vir de formas completamente diferentes. Aí você pode ver qual a diferença de tentação e provação. As provações, boa parte delas são externas e as tentações são internas. Então, nós temos que ter essa separação para conseguirmos diferenciar quando estamos sendo tentados e quando estamos sendo provados. E tirar da memória que tanto uma quanto a outra, se a sua aprovação é passar uma dificuldade financeira, não é por falta do dízimo, não é o devorador que está comendo lá. Então, temos que saber, e hoje o povo não sabe separar isso. E Satanás, irmãos, ele possui 3 títulos que são dados nas Escrituras, que elas mostram o grande perigo que ele representa para a igreja de Deus. E uma foi o que eu citei, que o dragão. E esse tipo de pensamento, quando você lê Apocalipse, você denota maldade completa na ação do diabo. Maldade por natureza e completa. Não tem a ver aí que o diabo é bonzinho, que o diabo é só um pensamento de maldade. O diabo é real, ele é real. Ele não é uma influência apenas do mal, ele é o mal em pessoa. Quando Jesus, na oração modelo conhecida como oração do Pai Nosso, que fala livro do mal, se você pegar a palavra no grego ali, é a palavra maligno. Maligno. A palavra tem a conotação de maligno. Nos livra do maligno. Essa é a palavra correta. Então, ele não é só uma força do mal. Ele não é uma maldade. É uma personagem que denota completa maldade no máximo possível para destruir o povo de Deus. Outra coisa é serpente, que é outro título dado para o diabo. É claro que nós temos que ter em mente que nem sempre serpente tem a ver só com o diabo. Eu estou falando isso aqui porque tem pessoas que têm dicionário de coisas que a Bíblia não fala, principalmente em sonhos, que eles alegam que toda vez que você sonhar com a serpente é traição ou é demônio. E o próprio Jesus, ele citando para Nicodemos, ele é representado como a serpente, aquela mesma serpente que Moisés levantou no deserto após serpentes abrasadoras picar o povo de Israel e matar um número grande. Deus lhe direciona a construir uma serpente de bronze, que depois o rei Ezequias até a destruiu por ela ter tomado uma conotação de idolatria, e todos que olhavam para a serpente era curada, a serpente de bronze. Aí Jesus vai e fala, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem também será levantado. Estava falando da crucificação, implicando que todos que foram afetados pela serpente, por Satanás, também, quando olhasse Cristo, simbolizando a serpente que Moisés levantou, as pessoas seriam... É claro que não é só olhar para a cruz, né? Mas a cruz traria salvação. Se os irmãos observar aquele cajadinho do Papa, ele traz uma cruz com uma serpente e um camarada pendurado lá, que segundo ele é Jesus, lá naquele lugar, simbolizando isso baseado na passagem de Nicodemos. Mas a serpente simboliza sutileza, a maneira sutil que o diabo gosta de trabalhar no meio do povo, e principalmente hoje entrando na igreja, como eu falei, com essas coisas com aparência de verdade sendo mentira. Aparência de verdade sendo mentira. O rapaz aparece aí com a música, que segundo ele era um hino, e de repente no meio do hino ele faz invocações do candomblé dentro da sua música. E quem não percebe passa de qualquer jeito. Mas hoje, graças a Deus, nós temos bons apologistas e pessoas que vêm e debatem contra isso. E acabam até revelando qual a linha teológica que esse rapaz representa. Como muitos outros que têm músicas até pior do que a desse aí, dentro das igrejas.
Então, o pior é porque música, irmão, nós temos que entender que não é só nós que estudamos teologia, que pregamos ou ensinamos, que corremos o risco de ensinar heresia. A música, ela é uma forma de doutrina. A música é uma forma de doutrina. Isso, qualquer tipo de música é uma forma de doutrina. Eu já até falei com os irmãos que Platão disse que se quiser observar o desenvolvimento da sociedade, observa o tipo de música que eles ouvem. E até peguei alguns exemplos de alguns lugares do Brasil que você observa o tipo de música e o tipo que a população é, o tipo que a comunidade é. Então, nós observamos isso. E dentro da igreja, o alcance teológico das músicas, vamos ser verdadeiros, é maior do que o da pregação. Pelo menos no meio das nossas igrejas pentecostais. Nas igrejas reformadas, o alcance da pregação, eles dão muito valor, mas nós pentecostais é só aquele povo que grita muito, que fala que está vendo coisa aqui, coisa ali, que Deus está revelando, que o povo presta atenção. Agora, se você vai pregar expositivo, pega um texto e tenta explicá-lo, tem pessoa ali que chega até a abrir a boca e fala, vai acabar quando? Eles preferem uma mensagem, não que eu estou menosprezando o sermão temático, de forma alguma. Eu quase nunca preguei em sermão temático e hoje em dia eu acho que tem mais de ano que eu não prego um sermão temático. Mas o pessoal gosta do sermão temático, que boa parte das vezes o pregador se perde nele. Ele dá um tema ali, ele dá um tema que parece mais uma frase feita de trás para frente e vai embora com o povo. E o povão gosta desse tipo de coisa, que não tem explicação bíblica. Por isso que eu digo que a música hoje em dia está tendo uma influência maior no meio do povo de Deus. Então temos que tomar muito cuidado com isso. E outra coisa que ele mostra, que ele também mostra, o leão, que denota a sua força. Irmãos, Pedro fala que o diabo ele ruge como leão ao derredor do povo de Deus. Sabemos que nós servimos o verdadeiro leão da tribo de Judá. Mas se nós brincarmos, leão não é gatinho para passar a mão na cabeça dele. Ele vem para acabar mesmo, para destruir, para detonar sua presa. E o diabo, ele não deixa de ficar derredor do povo de Deus. Essa é a ação dele. E a maneira que os puritanos observavam essas três conotações que a Bíblia apresenta a respeito do diabo é para que eles ficassem alertas. Alerta dentro da palavra de Deus, vigilante, para que nada viesse ver dentro da vida deles sofrer esse tipo de maldade do diabo, aceitar a sutileza do inimigo infiltrando a igreja e sofrer debaixo das artimanhas e da força do diabo. E outra coisa que os puritanos viam, que o diabo apresentado na Bíblia, ou Satanás como principado, mostra o mundo governado por Satanás. É claro que este mundo que nós vivemos governando não é o planeta, o globo, é um sistema. Porque, infelizmente, talvez o grego, que é muito rico, a palavra mundo no grego é simplesmente a palavra cosmo. E ela, se olhar pelo contexto, ela vai ter conotação de mundo, o globo terrestre, pelo menos eu acredito que a Terra é um globo. Quem é terraplanista, eu não tenho nada contra, mas eu acredito que a Terra é redonda, então o mundo está relacionado ao planeta, ele pode estar relacionado a pessoas e a um sistema. João ele é muito específico nesses três termos, em número de pessoas, ao planeta e a um sistema. Inclusive, João fala muito do mundo como pessoas e como sistema. E esse sistema, que é o mundo, ele é governado por esse príncipe das trevas, que é Satanás, junto com os principados, que são demônios que trabalham para ele. E esse tipo de ação que Satanás tem, ela traz consigo o interesse de cegar o entendimento das pessoas. O apóstolo Paulo fala que o príncipe desse século chegou ao entendimento dos incrédulos.
E ele falando isso para o povo de Corinto, estava mostrando que o povo grego que estava ali em volta da igreja, situado em Corinto, era um povo que era cegado pelo diabo e que essa cegueira estava começando a entrar dentro da igreja, que eles estavam envolvendo com coisas que traziam a cegueira espiritual. Bom, vamos ser verdadeiros. Temos pessoas cegas hoje em dia, desde a porta até a liderança. Pessoas que não enxergam um palmo além dos seus olhos, que não conseguem visualizar o mundo espiritual da maneira correta, só enxergam para o lado errado, porque estão cedendo às coisas do inimigo. Então, esses principados que preocupam através desse sistema. E hoje, irmãos, a igreja, eu sinto vergonha de falar isso, mas a igreja hoje vive debaixo de um sistema. Boa parte das igrejas. É tudo um sistema. Um sistema que preocupa manobrar pessoas. E como a nossa irmã Meire falou, quando você fala alguma coisa, eles começam a te rejeitar, a querer fazer com que as pessoas te vejam diferente. E você parece o errado, porque já foram corrompidos. O apóstolo Paulo fala que já tem a mente cauterizada. Cauterizar é quando as pessoas sofrem algum tipo de acidente, que eles amputam alguma parte do corpo, e eles precisam chegar um ferro quente ali para cicatrizar ali, que chama de cauterização, e esse cauterizar fica algo insensível. Então, mente cauterizada é uma mente insensível às coisas do espírito. O apóstolo Paulo fala que essas pessoas têm comichão nos ouvidos. Comichão é coceira. E essa coceira, ela impede o bom discernimento do barulho, que ele só consegue ouvir barulho e não discernir o som do barulho. Porque a coceira ele atrapalha e ele está sempre com o dedo nos ouvidos, coçando, então tampa o ouvido. Assim tem muitas pessoas hoje. Perdendo a sensibilidade, perdendo a audição espiritual e a visão espiritual das coisas de Deus. E a Bíblia diz em Provérbios que sem visão o povo se corrompe. Então, nós precisamos de rejeitar essas ações do diabo. E os demônios também, irmãos, eles são capazes de produzir certo tipo de fantasias, de imaginações nos homens. Aqui eu vou falar nos seres humanos, não vou falar só o sentido de homens. É claro que o período bíblico, a conotação de pudor entre as mulheres era bem maior do que a dos homens, tanto na forma de vestir como na maneira de convivência social e na convivência no lar. Primeiro que os homens tinham mais mulheres e parece que era muito normal para os homens viver uma vida de prostituição e as mulheres não. A mulher, quando ela era prostituta, o exemplo de Tamar, que era nora de Judá, ela cobriu o rosto. Os homens chegavam com a cara bem descoberta, porque para eles era muito normal. E até poucos anos, na construção de muitos países, principalmente na chegada de pessoas no Brasil, esse pensamento machista de frequentar determinados ambientes de prostíbulo parece que era muito normal. E uma coisa interessante, quando você lê o profeta Amós, um pouco do pudor das mulheres, quando elas perderam um pouco do pudor, o profeta Amós denuncia aquilo como um escândalo no meio da sociedade. Então, por isso que boa parte das vezes a Bíblia mostra essa ação de conotação de fantasias e de imaginações sensuais que os demônios implantam mais nos homens, porque a presença dos homens são mais no contexto bíblico para esse lado que o das mulheres. Nós vemos poucas apresentações de mulheres na Bíblia que tiveram esse tipo de ação. E mesmo assim, algumas com a ação do primária do homem em procurá-la. Então, o comentarista do livro que eu estou compartilhando, irmão, mostra que os demônios têm essa capacidade de lançar na mente do homem imaginações impuras, pensamentos que levam ele a lembranças lascivas. E esses pensamentos lascivos são pensamentos impuros que despertam nas pessoas desejos sexuais. E o interessante é que essa palavra lasciva, lascívia,
que é uma das obras da carne, é uma palavra grega que tem é um termo acelgeia, que tem conotação com o interesse de ambas as partes, seja do homem ou da mulher, despertar desejos sexuais em alguém, na forma de olhar, na forma de se movimentar com o rosto, com a boca, com o olho, na forma de vestir, de caminhar, principalmente das mulheres. Isso tudo desperta interesse no ser humano. Não vou falar no homem, que tem pessoas também, homens que fazem isso com mulher. Então, o interesse do diabo uma das coisas também é provocar isso nos homens ou nos seres humanos. Essas imaginações impuras que o apóstolo Paulo condena como impureza e Jesus também apresenta como sendo parte do adultério feito na mente de uma pessoa. E se os irmãos olhar lá, Jesus, tendo conhecimento do contexto cultural da época, ele fala todo homem, porque, como eu falei, isso era muito presente na vida dos homens naquela época. E a busca por ambientes de prostíbulo na época era muito grande por homens. E o interessante é que existe até um meme na internet que as pessoas, um rapaz falando que as mulheres são piores do que os homens, e ele vai e fala que a mulher está falando que nenhum homem presta, e vai e fala, não, na verdade as mulheres são piores do que os homens. Você nunca viu prostíbulo de homem. Ele até brinca com isso, é claro que é um meme, mas mostrando o quanto o demônio escravizava as pessoas desde o período veterotestamentário, período neotestamentário, nas construções das nações que vieram na Europa, no Brasil e até os dias de hoje. Então, nós não podemos isentar Satanás dessa ação dele em implantar no homem esse tipo de pensamento. Irmãos, para nós terminarmos, a duração da ação do diabo, ela é desde Adão, nós estamos falando dessa terra, até a segunda vinda de Cristo, a implantação do grande trono branco. E esse será o momento que nós estaremos eternamente com Cristo, livre da presença dos demônios, do pecado e simplesmente eternamente com o Senhor, glorificando o nome dele. Eu passei do horário e nem percebi, passou 5 minutos. Irmãos, nós vamos agradecer ao Senhor. Os irmãos têm uma data para entregar o trabalho e na próxima matéria eu estarei junto com os irmãos novamente, porque não tem câmbio para o bacharel, parece que todos os bacharelados estão formando, então nós ficaremos na guarda dos irmãos aqui, passar para o bacharel para termos uma turma de bacharel, não sei, por 2, 3 meses, não sei. O pastor só me disse que nós não temos a turma do bacharel e eu permanecerei com os irmãos aqui na turma do básico. Parece que o pastor deixou um anúncio lá no grupo do Bereia, do Médio, então os irmãos revisam todos as postagens do pastor. Amém? Gostaria de pedir nossa irmã Meire que agradeça ao Senhor por nós e que Deus esteja abençoando cada um logo após a oração, todos sintam em liberdade de se retirar da sala. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa noite. Louvamos o teu nome, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Senhor, obrigada, Pai, por essa oportunidade de poder sentar, Senhor, e ouvir, Senhor, e aprender mais uma porção da tua palavra, Senhor. Continua abençoando, Senhor, a vida do evangelista, Senhor, a sua família. Continua, Senhor, segurando firme nas mãos do teu filho. Senhor, continua guardando, livrando eles de todo mal, Senhor. Ó Pai, oramos também pelo pastor Prestes, pela sua família, Pai. Continua dando saúde ao pastor Prestes, Senhor. Saúde mental, saúde no corpo físico. Senhor, vá de encontro a esta família nesta noite. Senhor, obrigada por cada um de nós, Senhor. Dê-nos uma noite de sono abençoado.
Ó Deus, ó Pai, a tua palavra nos diz que enquanto nós deitamos, Senhor, e dormimos, o Senhor trabalha por nós. Em paz deitamos e dormimos. É porque o Senhor tem cuidado de nós. E no nosso amanhã o Senhor já está, Deus. É por isso que nós cremos, porque o Senhor vive. Ó Deus, continua conosco. Obrigada por esta oportunidade. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus em Cristo abençoe a todos tenham uma excelente noite. Amém. A paz do Senhor para todos, irmãos. Amém.